dia! Como é que vocês estão, meus chuchuzinhos? Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu sei que vocês estão fritando no calor que nem uns bacon, né? Mas, cara, não tem mais, gente. Daqui pra frente é só mais calor mesmo. Vamos lá, né? A gente tá chorrindo, né, cara? Chorando, sorrindo ao mesmo tempo, porque Deus me livre esse calor. Olha, não vou dizer que eu odeio o calor. Eu não odeio o calor, eu odeio passar calor. É diferente, né? Vamos lá, galera. Novo conteúdo, Double H Questions. Então, são perguntas com WH. Meu Deus, prof, a gente já não viu isso. Possivelmente vocês já viram isso, mas agora a gente vai ver de uma maneira mais aplicável, ok? Então, a gente acabou com os conteúdos de condicional, dos conditionals. Entramos nas Double H Questions a partir de agora, ok? Ok. Gente, o conteúdo de vocês vai ficar mais suave a partir daqui pra frente, tá bom? Tem mais coisa, mas vai ficar mais suave. Vamos lá, então. Double H Questions, o que são elas? As Double H Questions são um grupo de perguntas que possuem as letras WH no começo, com exceção de uma a how. Então, mesmo o how, ele é considerado uma Double H Question. Por que é chamado de uma pergunta WH, se isso é uma palavra? Porque são palavras que causam perguntas. Então, eu tenho lá o what, que significa o que, ou o qual, o why, por quê, when, quando, where, onde, who, can, which, qual e how, como. Ai, meu Deus, eu já sei disso, prof. Que bom! Se você não sabe, aqui ainda é o momento para aprender, ok? Dá uma parada aqui, se precisar, faz um esqueminha mental, aí faz um esquema ou um mapinha mental no teu caderno para estudar, que é sucesso. Vamos lá, estrutura da pergunta. Gente, Double H Questions não são estruturas verbais, não são gramáticas, né? Ela é gramática, mas ela não tem estrutura verbal, só que ela segue uma estrutura geral para poder funcionar. Então, se o verbo principal da pergunta é o verbo to be, a estrutura vai ser o seguinte, vai ser a Double H Question, mais o verbo principal, que é o verbo to be, sujeito e um complemento. Então, eu tenho aqui o exemplo de what's your name, porque daí eu tenho o what, que é a Double H Question, o verbo, que é o verbo be, que é o is, né? A what is ou what are, sujeito, né, que é a pessoa, e o complemento, que poderia ser qualquer coisa aqui. So, what is your name? Qual é o seu nome? What are your names? Quais são os seus nomes? Exemplo, where's your office? Aonde fica o seu escritório? Então, eu tenho where de aonde. How are you? Como você está? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? And who is your boyfriend? Não, who is your friend? Quem é seu amigo ou a sua amiga? Então, para começar, eu tenho as Double H Questions, where, how, when e who. Depois eu tenho o verbo be, is, are, is e is. E o resto é tudo. Daí tem o sujeito, né? É you, your... e o complemento é complemento, né, gente? No caso do verbo principal na frase, se ela tiver em qualquer outro verbo que não seja o verbo be, a gente vai usar o simple present, que é o uso do do, tá? Como auxiliar interrogativo. Então, ou, né, o does. Por exemplo, where do you live? Where does she live? Então, eu tenho lá a double H question, o auxiliary, que é o do ou does, o sujeito e o verbo principal, né? Live, stay, be, drink, sleep. Então, eu tenho lá, where do you live? Double H question, auxiliar, sujeito e verbo principal. Gente, peraí que eu preciso espirrar. Ai, desculpa, galera, eu tô com alergia do pólen, eu tô com o nariz todo entupido. Aí, quando eu começo a espirrar, eu não paro nunca mais, por isso que eu pausei um pouquinho. Então, tá bom, vamos continuar. Aí, exemplo, então a estrutura com double H question quando temos o verbo no simple present como auxiliar, né? O verbo do ou o verbo does. Lembrando que o does é pra he, she, o do é pro resto. What do you do last weekend? Então eu tenho o verbo do, verbo do, auxiliar do. What do you do last weekend? O que você fez semana passada? How does she dance so well? Como ela dança tão bem? Então eu tenho o double H question, que é o how, o does, que é o auxiliar do simple present. How does she dance so well? Lembrando que quando eu uso auxiliar, does, eu não mudo o verbo. Dances, por exemplo. E where do you want to lunch? Aonde você quer almoçar? Where, double H question, auxiliar, sujeito, verbo normal. Where do you want to lunch? Aonde você quer almoçar? E as double H questions aplicadas, então, para que no geral, para que elas servem de maneira aplicada aqui, tá bom, gente? As double H questions, então, elas servem para perguntar como, quando, o que, por que, quem ou onde, né? Qualquer pergunta, tipo, você lê um textinho, você pergunta quem? Ah, a Vitória. O que? A Vitória foi viajar. Quando? A Vitória foi viajar semana passada, entendeu? Então, você vai respondendo essas perguntas e essas perguntas todas são criadas com as double H questions. Why? Por quê? Why do you do that? Por que você faz isso?
você pergunta o motivo de algo, né? Então o moleque, ele tá de cabeça pra baixo, ele tá se perguntando, tipo, mano, por quê? E essa é a pergunta, why do you do that? Então, como que eu sei que é o meu do? Porque não tem verbo be, né? What's that? What is, ou what's, the apóstrofo S, what's that? What? Tipo, o que? O que é isso? O que? What? O que? Então, tanto faz se é o que ou se é qual, mas eu vou usar, então, esse what is quando você vai perguntar pela informação de uma pessoa ou de um objeto. Por exemplo, what is this person doing? O que essa pessoa tá fazendo? Ou, what is this? O que é isso no seu bolso? Ah, é uma chave. Tudo bem? Temos o how, que vai perguntar como alguma coisa, né? Eu pergunto por uma condição, uma forma, uma situação. Por exemplo, how is she? Como é que ela tá? Como é que ele tá? Ou, how are you doing this? Como você tá fazendo isso? Tô me questionando aqui, como é que você tá fazendo esse rolê aí? Aí o interesse com o how é de como. Aqui em cima temos o where, que é aonde, o lugar, né? Você se pergunta sobre o lugar ou a localização de qualquer coisa. Where's the party? Onde que é a festa? Ele tá, obviamente, aqui levando um suco, né, pra festa dele. Mas ele tá se indagando o lugar ou a localização de alguma coisa. Portanto, where is? Eu posso perguntar where do? Claro que eu posso. Eu pergunto, por exemplo, onde é a festa? Where is the party? Aí eu pergunto onde eu estaciono? Where do I park? Tá? Aqui embaixo, when, que eu vou perguntar pelo tempo, pelo momento que alguma coisa acontece. Momentos. When is your birthday? Quando que é o seu aniversário? Oh, my birthday is December 31st. Meu aniversário é em dezembro, dia 31. Lembrando que em inglês, gente, eles falam sempre o mês antes e depois o dia, quando você vai falar de aniversário, tá? Então, se o teu aniversário é 9 de novembro, você vai falar November 9th. No meu caso do meu, que é 31 de dezembro, December 31st. Mas a gente vai entrar nos números ordinais ainda. Don't worry, não se preocupem, ok? Double which questions ainda, temos aqui o which. Cara, esse which tem que prestar atenção. A gente não vê ele naturalmente sozinho junto nas double which questions, mas ele significa qual. Mas ele significa qual quando a gente tem escolha de mais de uma opção. Então, eu nunca vou perguntar do nada, assim, tipo, qual? Sabe? Não. Eu vou ter que ter opções. Então, no caso, ele tá com duas camisas na mão, ele tá perguntando qual das duas camisas é melhor. Which of these two shirts is better? Qual das duas camisas é melhor? Então, quando você tem o which, você sempre vai ter uma escolha de mais de uma... Pô, se a escolha é mais de uma opção, né? Então, você sempre vai ter mais de uma opção. Qual é a diferença desse witch com o witch de bruxa? Witch de bruxa não tem esse primeiro H e tem um T aqui depois do I. Beleza? Who? Quem? Eu quero perguntar pra alguma pessoa. Who? Quem? Ou who is she? Quem é ele? Who's he? Quem é ela? Não. Who's she? Quem é ela? Who's he? Quem é ele? Who are you talking to? Com quem você tá conversando? Sempre que eu usar o who, eu vou estar deixando bem claro que eu tô perguntando sobre uma pessoa, nunca sobre qualquer outra coisa, não ser uma pessoa. O whose. Esse whose é como o which. Tem que tomar cuidado porque a gente não usa frequentemente. Então, eu tenho whose para perguntar a quem pertence algo. Então, toda vez que eu vou perguntar sobre a posse de alguma coisa, na pergunta, não apenas falar, porque daí eu posso usar um pronome possessivo, tipo my, your, não. Eu vou perguntar a quem pertence. Aí eu vou usar o who, ok? Desculpa, o whose. Who's that red car? De quem é esse carro vermelho? Whose that notebook is? De quem é esse caderno aqui? Sempre eu vou perguntar a quem pertence alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais um. Não, era isso mesmo, galera. A quem pertence alguma coisa. Gente, espero que tenha ficado muito claro. Isso aqui é um conteúdo que vocês já viram, provavelmente, lá no sexto ano, mas agora a gente vê ele mais profundamente, né? De uma maneira mais completa. Se tiver dúvidas, daqui a pouco a gente tem chat, ou pausa o vídeo, volta, enfim. Vocês sabem como vocês acharem melhor, tá bom? Gente, um beijo, se cuidem, até a próxima e tchau!